sou o Jim Ali, médico psiquiatra, responsável pelo blog Psiquiatria com Você. E hoje a gente vai abordar o assunto maconha. O que causa a maconha? Quais são as causas da dependência de maconha? Quais são as consequências do seu uso? A maconha é uma planta de nome científico Cannabis sativa, que vem sendo usado desde a antiguidade pela humanidade devido aos seus efeitos euforizantes e alucinógenos. O princípio ativo causador desses efeitos é o tetrahidrocannabinol. Mas o que causa a dependência de maconha? Assim como a dependência de todas as outras drogas, o tetrahidrocannabinol ele age sobre um circuito no cérebro chamado circuito da recompensa. Esse circuito da recompensa ele é hiperativado em todos os momentos onde temos sensações prazerosas. Quando ganhamos um prêmio, quando fazemos um gol no futebol, quando temos uma relação sexual, quando praticamos atividade física. Então, todas as atividades prazerosas ativam o circuito da recompensa. Todas as drogas de abuso agem sobre o circuito da recompensa, ativando-o quimicamente. Ou seja, a pessoa sente um prazer, uma satisfação que é química, que não tem uma motivação externa, e sim interna, neurobioquímica. E o que leva uma pessoa a desenvolver dependência de maconha? O que leva uma pessoa a usar algumas vezes na vida e depois não querer mais, e outras pessoas a usá-la continuamente e com uma quantidade progressivamente maior. O circuito da recompensa nas pessoas, ele tem uma variação de predisposição a responder mais em uma pessoa com álcool, mais em outra pessoa com maconha, em outra pessoa mais com cocaína, em outra pessoa mais com jogo, dando o adoecimento do jogo patológico, em uma outra pessoa ele fica mais ativo na relação sexual, que faz a pessoa desenvolver uma compulsão por sexo. Então, algumas pessoas que têm uma predisposição a ativar o circuito da recompensa com mais intensidade no uso da maconha, vão acabar desenvolvendo a dependência dela. E consequência da dependência é um efeito que chamamos de tolerância. O que é a tolerância? É a necessidade de se usar uma quantidade progressivamente maior de uma substância para ter o mesmo efeito antes conseguido com uma quantidade pequena. Então, a princípio, na experimentação, a pessoa vai ter um prazer muito grande com a quantidade pequena. À medida que ele vai usando, no decorrer do tempo, aquele mesmo prazer que antes ele tinha com um baseado, ele tem que fumar 2, 3 vezes ao dia para ter aquele mesmo prazer. Então o uso é progressivamente maior, obviamente, a quantidade de tetrahidrocannabinol maior na circulação e os prejuízos que as substâncias da maconha eles serão progressivamente maiores, inclusive no que diz respeito à fumaça, à fuligem, que é o enfisema pulmonar, que é o câncer de garganta, câncer de laringe, câncer de estômago e outros acometimentos decorrentes dessa fumaça. Diariamente, na nossa lida do consultório, no tratamento da dependência de maconha e também nos questionamentos dos seguidores das nossas mídias sociais, encontramos o questionamento de que a maconha não seria droga, que a maconha não causaria dependência, que a maconha, por ser uma erva natural, não causaria prejuízos à saúde, a maconha é uma plantinha, não é química. Ou seja, há na cultura popular a informação de que a maconha não faz mal. Porém, nós nos baseamos em informações científicas. A humanidade, ela progride através dos estudos da realidade. Então, a partir do momento em que se instituiu o método científico, onde colocamos várias situações, vários fenômenos à prova e ao estudo, nós conseguimos aferir com maior segurança informações que antes eram muito mais achismos, muito mais crenças. Então, dentro de uma ciência baseada em evidências técnicas, a maconha é uma droga de abuso, a maconha
causa muitos males, a maconha ela causa dependência. Um estudo realizado com 60 mil usuários de maconha encontrou o dado de que as pessoas que usam a maconha até os 20 anos, uma vez por semana que seja, terá 310% de chance maior de desenvolver esquizofrenia. Ou seja, uma pessoa que fuma maconha tem 3 vezes mais chance de desenvolver esquizofrenia do que uma pessoa que não usa maconha. Esse estudo ele foi realizado na década de 80, uma época onde a maconha ela tinha uma concentração de THC, de tetrahidrocannabinol, aproximadamente de 6%. Hoje em dia, com os estudos laboratoriais de melhoramento da maconha, a gente já encontra maconha com até 25% de tetrahidrocannabinol. Ou seja, o aumento da concentração da maconha pode ter aumentado também esse efeito prejudicial de aumentar a probabilidade de desenvolver esquizofrenia. Outras consequências da maconha, muito nitidamente estudadas dentro do método científico, é a diminuição da capacidade intelectiva, ou seja, a capacidade de raciocínio, de concentração, de memorização, de execução de atividades, vai estar extremamente prejudicada com o uso crônico da maconha. A maconha, no decorrer do tempo, ela vai diminuindo as conexões neuronais e isso dificulta o aprendizado e o uso desse aprendizado. Outra consequência do uso da maconha é algo que a gente chama de síndrome amotivacional. Ou seja, o usuário de maconha ele vai ter no uso uma satisfação implícita, que vai tirar dele o desejo de realizar outras atividades. Então a droga que mais causa abandono escolar, por exemplo, é a maconha. A droga que mais causa abandono de emprego é a maconha. Porque a pessoa fuma um baseado e acha que está tudo bem, a vida está muito boa e não tem vontade de realizar outras atividades. Por quê? Porque a maconha ela vai ativar o circuito da recompensa de uma forma muito mais intensa do que ativaria uma partida de futebol, do que ativaria uma relação afetiva, do que ativaria o prazer de receber o salário no final do mês, ativará o sistema da recompensa de uma forma muito mais intensa do que ativaria tendo um resultado positivo numa prova da escola. Ou seja, o prazer que ele tinha nas atividades do cotidiano, ele acaba abandonando, colocando no lugar o prazer que ele tem com a droga. Então, essa síndrome amotivacional cursa ainda com um comprometimento que chamamos de estreitamento do repertório de emoções, estreitamento do repertório de atividades. Então, aos poucos, no processo de adoecimento da dependência, a pessoa tira outras atividades que ele tinha. Ele gostava de visitar um familiar, ele já deixa de visitar, ele participava das festas da família, ele deixa de ter, ele tinha um vínculo na aula de inglês, ele deixa de ir, ele tinha um vínculo na prática de esporte, um vínculo social, ele deixa de ir lá, para quê? Para se manter dentro do vínculo social das pessoas que usam maconha. Obviamente, porque isso vai trazer facilidade dele encontrar a maconha e dele ter a sua afinidade com as pessoas que estão em uso. Mas então argumentam, muitas vezes, a maconha é usado medicinalmente. Isso é um equívoco muito grande. Não há adoecimento nenhum que justifique fumar um baseado, usar a maconha fumada. O que tem sido usado de forma medicinal não é a maconha, é um componente entre 400 que ela apresenta. O componente é o CBD, é o canabidiol. O canabidiol ele tem sido usado para tratar náuseas e tem sido usado para tratar alguns tipos de epilepsia. Porém, é um contrassenso muito grande a pessoa achar que vai estar com náusea ou com falta de apetite, que ele vai estar tendo alguma vantagem em usar maconha para tratar isso, sendo que a gente tem outras medicações muito mais eficientes e sem os riscos do adoecimento na dependência. Ok? Então, se instalada a dependência, se o dependente manifesta um desejo de modificar
aquele comportamento que depois de um certo tempo manifesta os seus prejuízos, o tratamento existe e é relativamente bem eficiente. Existem medicações que vão ajudar a diminuir a fissura, a vontade de usar maconha. Existem medicações que vão diminuir as oscilações de humor causadas pelo uso da maconha. Porque no momento que a pessoa usa maconha, ele sente uma alegria, uma satisfação muito grande. No momento que a maconha está ausente, ele entra num processo de depressão. Então, simulando assim algo semelhante ao transtorno bipolar, onde a pessoa tem momentos de euforia e momentos de depressão, sem uso de qualquer substância. Além das medicações que são um auxílio muito grande no tratamento, a parte principal do tratamento está no que diz respeito à motivação. O que trata a dependência química de maconha ou de qualquer outra droga não é necessariamente o remédio, é a motivação. O dependente ele sempre vai estar com uma balança decisória. De um lado, ele tem o prazer que ele encontra no uso da substância. Do outro lado, ele tem os prejuízos que ele tem com o uso, ou, de uma outra forma, do outro lado, ele tem as vantagens de não usar maconha. Então, o que vai fazer a pessoa deixar o uso da substância é justamente ele trabalhar em sua mente as vantagens que ele tem de não usar. Óbvio que ele vai ter a desvantagem de não ter mais aquele prazer fácil e rápido do uso da substância. Mas, obviamente, ele vai poder se desenvolver intelectualmente, ele vai poder se desenvolver intelectualmente, ele vai ter uma chance menor de desenvolver doenças orgânicas e psiquiátricas. Então, toda essa motivação é fruto de uma psicoterapia bem realizada. Essa psicoterapia ela pode ser feita individual ou em terapias de grupo. No caso de grupos chamados narcóticos anônimos e outros grupos que também tratam a dependência química, trabalhando justamente essa motivação para o uso, trabalhando justamente o conhecimento das suas próprias emoções, mapeando as emoções que levam ao uso e selecionando para a vida as emoções, os comportamentos e as crenças que levam a uma atitude mais funcional, ou seja, que funciona, que a mantém longe do uso da maconha. Então concluímos que a maconha é uma droga, causa dependência e causa dezenas de prejuízos orgânicos e psicológicos a quem entra em sua dependência, ok? Este foi o assunto muito comentado e solicitado nas nossas redes sociais pelos nossos seguidores e nós estamos aí trazendo essas informações. Se sobrou alguma dúvida, se quiser realizar algum comentário, fique à vontade, faça o comentário, deixe as dúvidas, que nós estaremos sempre à disposição para resolvê-las. Um grande abraço a todos.